Mateus, capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes respondeu: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos seus companheiros, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma mão ressequida, e perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Para que o acusassem. Ele, porém, lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se ela cair numa cova no sábado, não lançará a mão dela e a tirará? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer bem no sábado. Então disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Mas os fariseus, saindo, conspiraram contra ele para o matarem. Jesus, porém, sabendo isso, retirou-se dali. E acompanharam-no muitas multidões, e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará justiça aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que leve a justiça à vitória. E no seu nome os gentios esperarão. Então lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E todas as multidões atônitas diziam: É este, porventura, o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrar o homem forte? E então lhe saqueará a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus disseram: Mestre, queremos ver um sinal de ti. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas.
Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, percorre lugares áridos, procurando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ele ainda às multidões, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e irmã, e mãe.